De volta aqui no Ver Mais e olha só, o Brasil já aplicou mais de 124 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e ainda assim, somente um pouco mais de 16% da população está totalmente imunizada. A gente sabe que é pouco, mas devagar a gente vai se protegendo mais e mais. E como a gente ainda está no meio de uma pandemia, por mais que muita gente tenha se esquecido, e faz um tempo que a gente não fala sobre o assunto aqui, que a gente tem que martelar e falar sempre, vamos atualizar esse papo? Eu recebo agora, ao vivo, a doutora Carolina Ponzi, médica infectologista. Muito bem-vinda ao estúdio do Ver Mais. Muito obrigada. Estava com saudade de estar aqui ao vivo, conversando, interagindo com vocês. A doutora já ensinou a gente a lavar a mão direitinho, já falamos sobre a vacinação e eu acho que é importante, né, doutora, a gente falar sobre, porque eu acho que é bem isso. Muita gente vacinada, muita gente feliz, mas estamos ainda no meio de uma pandemia, né? Estamos, Tata. A gente tem visto uma melhora progressiva, né, no número de casos, no número de internações, tem diminuído os óbitos, né? Tanto em Chapecó, no Brasil inteiro a gente tem visto isso. Mas a gente não pode esquecer que nós não temos uma parcela da população ainda completamente imunizada contra a Covid-19. Então a gente sabe que o vírus continua circulando. A gente tem visto que as pessoas mais jovens agora estão sendo vítimas da doença, estão internando. Então não é hora ainda da gente deixar de lado, né, as medidas de prevenção da transmissão desse vírus. Eu queria ver se a doutora consegue me explicar, ou consegue explicar. Muita gente feliz porque já tomou as 2 doses. Por outro lado, tem gente que ainda não tomou, diz que não vai tomar, está escolhendo vacina. A gente entrou meio que numa espécie de um surto coletivo. O que está acontecendo assim? Então, talvez as pessoas não tenham noção do quão importante é a gente ter o maior número possível de pessoas imunizadas. Quanto mais gente tiver imunizada, menos o vírus vai circular. E menos esse vírus vai chegar a pessoas vulneráveis, as pessoas que porventura não respondam adequadamente à vacina, as pessoas que têm contraindicação de tomar vacina. Porque existe isso ainda, né? Existe, claro que existe. Então, é uma questão de coletividade, de cidadania, de civilidade, responsabilidade com o outro. Tem que tomar. E tem que tomar as 2 doses, Tata, porque a gente só considera uma pessoa plenamente imunizada depois que ela recebeu as 2 doses da vacina. No caso da vacina da Janssen é uma dose só, mas as outras são 2 doses. E a partir da segunda dose, 14 dias. Aí a gente considera a pessoa plenamente imunizada. Quer dizer, não adianta nada, a pessoa vai, toma a primeira dose. Aí, por exemplo, a minha foi a AstraZeneca, deve ter ali, digamos, 90%. Ah, não, mas eu tomei a primeira, então eu tô 45% imunizado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os estudos, eles mostram que para você estar com X% de eficácia, né, enfim, daquele determinado insumo, daquela determinada vacina, você precisa do esquema completo. Tá. E no caso da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer, são 2 doses. Então, não tem justificativa alguma para não tomar a segunda dose. É mais cabeça dura mesmo. Direto e reto. Então, uma vacinação pela metade, quer dizer, você está gastando uma vacina que uma outra pessoa provavelmente ia tomar, ia querer tomar, ia fazer de bom tom. E aí, por exemplo, se eu passo do tempo, eu tenho que fazer de novo? Não. A gente, é o antes tarde do que nunca, né? Tá. A gente completa o esquema, isso com qualquer vacina, qualquer imunização, exatamente. Quando você não toma a segunda dose, você está se prejudicando, né? Porque você está fazendo uma coisa mais ou menos pela metade, né? É gratuita, está disponível, as coisas, ainda que lentamente, estão andando. Então, realmente não há justificativa para não fazer. E uma coisa importante lembrar, gente, vacinação não é um ato político, né? É um ato de civilidade, como a gente disse. Então, independente de partido político, A ou B, você está se protegendo e protegendo outras pessoas. E uma outra questão, assim, que eu vejo muita gente, tomou a segunda dose, que demais, não preciso mais de máscara, não preciso mais porque eu estou imunizado. E a gente viu casos de pessoas que tomaram as 2 doses da vacina e ainda assim ficaram doentes. Quer dizer, não quer dizer que eu estou vacinado que eu virei o super-homem. Não. Algumas premissas básicas. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Ponto 1.
Ponto 2, as vacinas contra a Covid-19, o objetivo delas é evitar doença grave, hospitalização e morte. Não é evitar pegar a doença. Então, o que eu preciso entender é que mesmo vacinado, eu posso contrair a Covid-19 e eu posso transmitir esse vírus para uma pessoa vulnerável. Então, enquanto nós não tivermos uma grande parcela da população imunizada, a gente não consegue baixar a guarda, né, e diminuir as medidas, outras medidas não farmacológicas, né, enfim, de prevenção da Covid. Existe algum teste que a gente possa fazer, que alguém queira fazer para dizer, não, tomei as duas e agora estou completamente imunizado? Existe esse teste? Não. O nosso sistema imune tem uma febre, né, de fazer anticorpo neutralizante, de dosar anticorpo neutralizante, fazer IgG. O nosso sistema imune ele é muito mais do que isso. O fato de eu ter um bom percentual de anticorpos neutralizantes num teste não significa nada. O fato de eu ter um IgG positivo significa tão somente que eu tive contato com a doença. O nosso sistema imune ele é um tripé de imunidade celular, anticorpos e sistema complemento. E não tem nenhum teste que avalie de maneira funcional, qualitativa e quantitativa esses três pés. Então, como é que a gente avalia uma eficácia de um insumo, de uma vacina? Através da eficácia dela na prevenção de doença, prevenção de doença grave, prevenção de hospitalização, internação em UTI e morte. Não é através de exame laboratorial. Simples, direto e reto. A gente tem uma arte de como está a vacinação aqui em Chapecó. Vamos dar uma olhadinha, Maria? Que lindo! Praia! Água! Depois a gente vê, então. Tá bom. Aqui, agora sim, ó. Vamos direto ali, né? A gente está com baixo internamento, total de 34 pacientes, o que é muito bom. Mas a vacinação ali, né? A primeira dose, 108.209 pessoas. Segunda dose, 37.512 pessoas. E dose única, 7.930 pessoas. Doutora, a gente pode falar que as coisas estão andando e estão indo muito bem, a princípio, dentro do esperado. Se a gente for olhar a nossa população aqui de Chapecó, aí em torno de 44 mil, 45 mil pessoas plenamente imunizadas, né? A gente tem um caminho ainda para andar, né, tá nesse sentido, mas as coisas estão andando, né? A faixa etária para a qual está sendo oferecida a vacina já está diminuindo, né? Isso é uma coisa importante. Quem não vacinou, quem tem, né, faixa etária maior do que está atualmente disponível, né, no nosso sistema público, busque, né, o sistema para se vacinar, vá fazer a sua segunda dose. Quem não fez a primeira dose ainda, vá fazer, né, porque tá aí, tá disponível, é importante. E não tem que ter vergonha, né, gente? Não quis vacinar lá atrás, resolveu mudar. Não tem problema, né? Não tem problema.